Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa é a famosa questão da casquinha de sorvete, a tão temida questão da casquinha de sorvete, e ele fala que o estudante vai utilizar grafite para simular resistores elétricos em um circuito elétrico desenhado no papel, e que dependendo da espessura, do comprimento das linhas traçadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada um dos traçados. E ele vai utilizar 6 espessuras diferentes, 2H, HB e 6B, e aqui ele faz os seus respectivos formatos. E agora, juntando esses traçados, ele monta esse circuito nada convencional no formato de uma casquinha de sorvete. E que foi utilizado um ohmímetro para medir a resistência elétrica de cada um dos traçados. E é por isso que a gente consegue descobrir que esse cara vale 5 kΩ, esse aqui vale 20 kΩ, e esses outros dois traçados, 10 kΩ cada. Perfeito, mas a questão é, juntando todos esses traçados no formato desse circuito, qual é a resistência equivalente quando nós colocamos o ohmímetro, primeiro, entre os pontos A e B do nosso circuito, obtendo uma resistência RAB, e depois, entre os pontos B e C, obtendo uma resistência BC. E depois disso ainda, para finalizar, ele pede a razão entre essas duas resistências obtidas. Por isso que é uma questão complexa, vai ser uma questão trabalhosa, porque a gente tem que ir para o circuito e resolver ele 2 vezes. Primeiro entre A e B, depois entre B e C. E o que costuma confundir é o formato do circuito, a disposição das resistências. A gente acaba ficando muito viciado em resolver circuitos em que as resistências estão claramente em série, uma depois da outra, ou claramente em paralelo, uma em cima da outra. Mas cuidado! Quando a gente tem um circuito meio complexo, você tem que tomar muito cuidado para ver o que está realmente em série e o que está realmente em paralelo. Nesse caso, o formato não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai tentar te confundir o tipo de associação que nós temos. Porém, eu vou te dar uma dica agora infalível que te permite resolver qualquer circuito, por mais complexo que a figura esteja, ok? A dica é o seguinte, se você quer resolver o circuito entre os pontos A e B, então você vai desenhar, pega um espaço em branco e você desenha de um lado o ponto A e do outro lado, bem distante, você faz aqui o ponto B. Entre o ponto A e B, que são os terminais do nosso circuito, você vai marcando todos os outros pontos intermediários, todos os outros potenciais intermediários. Só que no nosso caso só tem mais um, que é o ponto C. Então, em algum lugar aqui no meio, eu traço o ponto C. Não tem mais nenhum outro ponto para traçar, porque qualquer outro ponto vai ficar em cima de uma resistência. E você sempre pega ali entre as resistências, ok? Agora, olha só como é que funciona. Presta atenção comigo. The Jump of the Cat. Você vai no circuito verificando quais resistências estão entre quais pontos. Por exemplo, olha para aquela resistência de 5 kΩ. Você percebe que ela está associada entre os pontos A e B. Ela está ligada diretamente entre os pontos A e B. Então, eu venho aqui no meu novo circuito, no meu circuito reconfigurado, e desenho uma resistência entre os pontos A e B, diretão, pulando qualquer outro ponto intermediário do circuito. Então, fui lá do A direto para o B. Perfeito. E vou marcar que essa é a minha resistência de 5 kΩ. E aí segue o jogo para todos os outros. Olha a próxima, 20 kΩ. Ela também está ligada aonde? Do ponto A diretamente até o B, certo? Então, venho e faço a mesma coisa para essa resistência de 20. Vou ligar diretamente do ponto A até o ponto B, sem passar por nenhum outro ponto intermediário. Então, aqui eu tenho os 20 kΩ. E agora, finalmente, observe esses dois resistores. Esse de 10 está conectado entre A e C, entre os pontos A e C.
E depois, o outro de 10 está entre o ponto C e o B. Ou seja, no meu desenho, eu vou linearizar, vou fazer tudo na mesma reta aqui para ficar bonitinho. O primeiro entre A e C. E o próximo entre C e B. Perfeito. Os dois valendo 10 quiloohms. Agora fica muito mais fácil de você conseguir descobrir a resistência equivalente. Agora fica muito mais visível o que está em série e o que está em paralelo. Começando com a associação em série. Perceba que esses dois caras aqui de 10 quiloohms estão nitidamente em série, um após o outro. A mesma corrente tem que passar pelos dois. Então, vou somar 10 mais 10. A gente já consegue dizer que ali no meio temos 20 quiloohms. E se quiser, você pode ir redesenhando para ficar ainda mais visível na sua cabeça. Então, aqui eu posso apagar essa parte, ó, e trocar tudo isso por uma resistência equivalente de 20 quiloohms. E agora, essas três resistências que sobraram estão claramente em paralelo. Todas as três estão ligadas entre os mesmos potenciais A e B, e é isso que determina uma associação em paralelo. Resistores em paralelos estão submetidos aos mesmos potenciais, a uma mesma diferença de potencial, mesma DDP. E para fazer uma associação em paralelo, você tem duas alternativas. Ou você faz a soma dos inversos, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e fala que isso é 1 sobre a resistência equivalente. Ou então você pega de 2 em 2 e usa aquele macete de produto pela soma. É o que eu prefiro fazer, por exemplo. Vou começar com esses dois caras aqui, ó. Esse de 20 com esse outro de 20. Por ser uma associação em paralelo, basta você multiplicar 20 com 20 e dividir pela soma. 20 mais 20. Quando são resistores iguais em paralelo, você já pode até ter decorado que vai dar metade. Aqui eu tenho certeza. 20 com 20 dá 400. 20 mais 20 dá 40. Quem diria? Esses dois juntos vai nos dar 10 quiloohms, como já era esperado. Agora, esses 10 eu faço em paralelo de novo com aquele de 5 que ficou faltando. Então, aqui eu pego 5 quiloohms em paralelo com esses 10. E eu vou finalizar o circuito, né, descobrindo toda a resistência equivalente. Só fazer mais uma vez o produto pela soma. 10 vezes 5 sobre 10 mais 5. Isso vai ficar 50 sobre 15, que simplificando por 5 é igual a 10 sobre 3. Prontinho. Então vamos parar por aqui. Essa seria a resposta já do nosso primeiro circuito. Vou colocar na frente, que é a resistência total entre os pontos A e B. Guarda essa informação no bolso e vamos repetir todo esse processo, só que agora entre os pontos B e C. Como você já pegou a manha, eu espero, caso contrário, dá um pause e volta no vídeo. Eu vou pular um pouco essa etapa, vou acelerar um pouco o vídeo para te mostrar o circuito, como que ele fica, pegando agora os pontos B e C como referência, tá? Mas é só seguir o mesmo passo a passo que eu fiz para A e B. Olha só. Prontinho. Vamos conferir se é isso mesmo? Da onde que eu tirei esse carinha daqui, ó, esses 10 quiloohms? Ele está ligado direto entre os pontos A e C. Ou seja, o nosso circuito seria esse cara daqui, ó. Esse de 10 que está direto A e C, não, perdão, entre B e C. Né? Agora eu estou pegando B e C. Então, como ele vai direto de B para C, eu já puxei aquele resistor de cima, valendo 10. Agora, para chegar de B para A, eu tenho esses dois aqui, que estão em paralelo. Os dois vão de B para A em paralelo. E em seguida, de A para C, a gente vai passar por esse outro de 10 quiloohms. Então, só linearizei o meu circuito de B para C, facilitando a visualização. Essa será a configuração final.
E assim fica muito mais fácil de você fazer a resistência equivalente mais uma vez. Vamos começar por onde? Que tal pegar esses dois aqui, ó, 5 e 20. 5 e 20 estão em paralelo, certo? Então, multiplica, divide pela soma. 5 vezes 20 sobre 5 mais 20. Isso é igual a 100 sobre 25, que é igual a 4 quiloohms. Certo, agora pega esses 4, posso até apagar aqui, ó. Deixar só um resistor de 4 quiloohms, que está nitidamente em série com aquele de 10 quiloohms. Logo, vamos somar esses 4 com esses 10 quiloohms. Somando, 10 mais 4, 14 quiloohms. E, finalmente, para dar o fatality, a gente tem 14 embaixo e 10 em cima. E esse 14 com o 10 seria uma associação em paralelo. Ambos ligados entre os potenciais A e C, né? Cada um no seu respectivo lugar. Então, multiplica e divide pela soma. 10 vezes 14. Já vou escrever que é a resistência equivalente total entre B e C. Vai ficar 10 vezes 14 sobre 10 mais 14, que dá 140, dividido por 24. Simplifica por 4 em cima e embaixo, vai ficar 35 sobre 6 quiloohms. E aqui nós temos mais 50% da questão resolvida. A segunda metade da questão também resolvida. Como se não bastasse todo esse trabalho, todo esse tempo, para fazer a mesma coisa duas vezes, ele quer saber, então, a razão entre esses dois resultados obtidos, né? Quando você analisa entre A e B e quando você analisa entre B e C. Então, fazendo a razão final, a gente tem fração de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, 10 terços vezes 6 sobre 35. Aí dá para simplificar o 6 com 3, certo? 6 com 3 sobra 2. E dá para simplificar por 5, em cima e embaixo. Aqui por 5 sobra 2. E 35 por 5 sobra 7. Ou seja, no numerador vai ficar 2 com 2, que é 4. E no denominador, 7 vezes 1, que é igual a 7. 4 sétimos, né? 4 sobre 7 é a nossa resposta final. Essa questão, com certeza, foi uma das mais trabalhosas da prova de 2016. Vamos só marcar o gabarito agora. 4 sobre 7, letra B de bola. Prontinho. Gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta sua dúvida se tiver, compartilha esse vídeo. Me siga também nas redes sociais para mais dicas, mais resumos de física. E se você gostou dessa resolução, gostou da metodologia utilizada e quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!